Vamos dar início, então, hoje, para falarmos da família tradicional. E eu quero até iniciar aqui com vocês, gente, já agradecendo primeiramente a Deus pela oportunidade. Também agradeço ao pastor Jorge, à pastora Kelismar, por estar aqui. E também a todos vocês que vieram para ouvir aquilo que Deus tem para nos ensinar nessa noite. E falar sobre a família tradicional é falar sobre aquilo que Deus deu para mim, que foi um marido abençoado e 2 filhas lindas e abençoadas também. Essa é a família tradicional que Deus deu a mim. E vindo também de uma cópia dos meus pais, que minha mãe tinha tudo, gente, para ter separado do meu pai. Em relação a comportamentos, a bebidas, em relação a muitas brigas. E eu sempre pensei nisso porque era uma fala da minha mãe. O que impediu de eu separar do seu pai foi a condição financeira. E eu com 6 filhos, minha mãe dizendo para nós: eu não queria que faltasse nada para vocês. E se eu me separasse dele, como teve algumas idas e vindas, teve até momentos que a minha irmã mais velha e eu, nós fomos buscar o meu pai na rua. Ele chegou a dormir na rua, porque minha mãe mandou ele embora. E logo nós colocamos ele no carro e ali eles retomavam, viviam as condições que viviam. E minha mãe dizia: eu não vou deixar vocês passarem fome. E hoje, não de uma forma generalizada, mas hoje, como nós vamos entender aqui sobre a família tradicional, mas nas pesquisas que eu li, nós éramos a maioria. E hoje nós vemos na pesquisa que caiu um pouquinho essa questão da família tradicional. E nós sabemos que o aumento disso, o aumento do divórcio, o aumento foi devido ao grande crescimento das mulheres serem independentes e terem hoje uma voz que eu escuto assim: eu não dependo dele. E eu posso, com a condição que eu tenho hoje, viver sem um marido. E era esta fala da minha mãe para nós: eu não tenho condições hoje de viver sem o seu pai. E minha mãe segurou firme até hoje. E para a glória de Deus, hoje é totalmente diferente. Meu pai não bebe mais, meu pai não fuma mais. Mas vocês vão entender aqui o que esse casal, o que o meu pai adquiriu devido a tantas e tantas brigas que existiam dentro do lar. Então eu imprimi os tipos de família que o Estado hoje considera. Então nós temos aqui a primeira no link lá era família tradicional. E ali o exemplo era uma formação básica da família composta por pai, mãe e filhos. Depois nós temos ali uma família matrimonial, onde tem a família em que os responsáveis são casados legalmente, um casamento no civil. Nós temos a família informal, onde essas famílias em que os pais possuem uma união estável, não oficializada. Nós temos uma família monoparental, famílias em que a responsabilidade com os filhos é de apenas um dos pais. Nós temos uma família anaparental, onde famílias sem a presença dos pais, como no caso de irmãos, em que os
mais velhos é que cuidam dos mais novos, ou até mesmo os avós, os tios. Nós temos uma família reconstituída, família onde pelo menos um dos cônjuges possui filhos de uma união anterior. Nós temos também a família considerada pelo Estado, gente, unipessoal, composta por apenas uma pessoa. É o caso de pessoas viúvas ou solteiras que vivem sozinhas em uma casa. E nós temos também um tipo de família eudemonista. São famílias poliamorosas, onde adultos compartilham o afeto e o cuidado das crianças entre si. Ou seja, hoje nós podemos ver a adoção, como no domingo nós tivemos um testemunho lindo aqui do irmão Adriano com a Eliane. E hoje nós podemos ver a adoção não precisamente sendo um marido e uma mulher. Ou seja, a família tradicional que nós conhecemos, nós chamamos de família histórica, de anos, que foi constituída pelo nosso Deus. Então, o que eu vou falar aqui hoje é sobre a família tradicional. Essa família que Deus instituiu para Noé, instituiu para Abraão, e nós vamos aqui percorrer um pouquinho. E eu queria contar aqui para vocês, eu até marquei aqui, o que significa tradicional, ou significado de tradição. Significa entregar ou passar adiante. Então, quando nós falamos em tradições em família, nós estamos, na verdade, transmitindo costumes, hábitos, crenças, memórias, tudo aquilo que nós vivemos, que nós entendemos como família. Agora nós, com a nossa família, nós colocamos no nosso lar aquilo que nós aprendemos. Porém, no meio desse percurso, talvez eu ou meu esposo tenhamos trazido comportamentos que eu chamo de ciclos repetitivos, que aconteceu na casa dos meus pais e hoje talvez eu faça na minha casa e talvez as minhas filhas vão dar continuidade. Então, se você parar para pensar numa situação muito negativa, numa tradição muito ruim, que é difícil de se quebrar, nós vamos passando de geração em geração. E eu quero dizer para vocês e dar uma boa notícia, não é uma ministração de fracasso, de derrota, é que há esperança para nós. Para nós que estamos em Cristo Jesus. Ele disse que há uma nova vida para nós no sangue dele, que nós não precisamos temer aquilo que hoje nós ouvimos, vai se repetir, porque os seus pais são assim, você é assim e as suas filhas serão assim. Mas Deus tem nos ensinado na palavra como nós devemos agir. E até a Constituição da República, olha só, aqui eu anotei que até 1988 era a única reconhecida o tipo de família que é a família tradicional. Depois disso, o conceito de família foi sendo alterado e passou a abranger o que nós temos visto e ouvido nos dias de hoje. Essa organização familiar, de uma forma tradicional, nós temos nos deparado muito mais com a não tradicional.
E uma coisa difícil para nós, cristãos, nós temos que nos calar perante a sociedade, perante o Estado, perante o governo, perante... Como se assim, é isso e vocês precisam engolir. Eu não sei vocês, mas as minhas filhas estão com 15, a outra com 11. Eu fico imaginando os filhos, os meus netos, os filhos dos filhos, o que verão. Se hoje, e eu até lendo, gente, antigamente era algo mais escondido, era algo em oculto. O que nós estamos vendo nos dias de hoje é algo mais escancarado. E nós não podemos falar nada. E será que nós não estamos com medo? Porque nós aqui pregamos a verdade. E nós precisamos falar da verdade. Por isso que eu não vou falar de nenhuma outra coisa que seja, porque o que importa é a verdade. Nós não precisamos falar da nota falsa, nós vamos falar do que é verdadeiro. E aquilo que é falso, você aprendendo o que é verdadeiro, você não vai cair na tentação do mal. Vão te apresentar isso aqui, olha aqui, ó, como pode, é normal. Mas o seu filho e as minhas filhas têm que dizer, não, não é normal, porque a crença dos meus pais me ensinou que o normal, que a tradicional, é o meu pai, a minha mãe e os meus filhos. E qual a importância da tradição? Qual a importância da família tradicional? Reside na capacidade de oferecer. Olha quanta coisa boa nós fazemos para os nossos filhos dentro do relacionamento chamado casamento. Nós damos aos nossos filhos estabilidade emocional. Nós damos um senso de identidade. Ainda que depois Deus venha construir a identidade, o propósito dele, da maneira dele, nós damos o senso. O que é senso? Uma educação moral. O que é simples? O que é ser gentil? O que é cumprimentar o outro? Simples, coisas simples, é ensinado dentro de uma constituição chamada família. Nós temos a formação de caráter, comportamento. E eu acredito, gente, eu tenho conversado com alguns profissionais da saúde cristãos, tá? E em uma de nossas conversas, nós chegamos a uma conclusão, talvez simplista, mas que a maioria das crises do ser humano na atualidade tem origem na dissolução do conceito chamado família. Pessoas enfermas, pessoas doentes. Nós temos ouvido assim tantas e tantas coisas. Mas uma coisa eu tenho visto é que sempre volta para a família. Uma criança, um desenho de uma criança, vocês não têm noção o que um desenho quer significar, o quanto aquela criança está gritando por algo. E todos sabem que o atendimento infantil resulta no chamamento dos pais.
Sempre, sempre. Nunca ouvi uma psicóloga, alguém dizer, não, era ele mesmo, e sempre nós trazemos os pais. Eu queria que vocês abrissem comigo Gênesis 17, 7. A palavra diz assim: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente, depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. O meu diz assim, 17, 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Essa aliança, ela muitas vezes é quebrada de nós para com Deus. Mas a dele para conosco, diz a palavra, que é perpétua. Não acaba. Por isso que ainda nós estamos no tempo de nos arrependermos e pedir a misericórdia do Senhor pelos nossos atos falhos. Nós ainda estamos em tempo. Imagine que coisa mais maravilhosa. Deus fazendo uma aliança conosco e dizendo, eu não vou só abençoar você, eu não vou só guardar você, mas eu vou guardar a sua descendência. Então não quebre a aliança que você tem com Deus, porque a primeira quebra que você tem de aliança com Deus, há e existe quebra de aliança na terra. Eu cheguei a atender um caso, gente, de uma moça. Ela arrependidíssima. E veio buscar para ajuda porque o marido tinha abandonado. Ele conheceu uma nova pessoa no trajeto daqui para São Paulo, dentro do ônibus, e se apaixonou por essa mulher e foi embora. Ela falou assim, eu não vou tirar essa aliança, Vanessa. E ela foi em todas as sessões com a aliança. Mas chegou um determinado dia que ela falou assim, chega, acabou e eu preciso aceitar que acabou. E naquele consultório, quando ela arranca a aliança dela, Deus falou para mim assim, pergunta para ela, como está a aliança dela comigo? E ali, ela tinha um grande negócio, ela tem um grande negócio, ela é uma grande empresária. E ali eu falei para ela, restaura a sua aliança com Deus. E se Deus quiser te entregar ele de volta, Deus vai restaurar. É Deus. E não o seu dinheiro, não o seu negócio. O seu negócio pode continuar prosperando, mas não desfaça da aliança que você tem com Deus. E ali, posteriormente, ela fez um voto com Deus. Ela comprou uma aliança, mandou escrever Jesus aqui dentro. E ali se passaram, meus irmãos. A peleja dela durou de 6 a 7 meses. Ela parou de fazer terapia, falou que ia seguir a vida. E até porque misturou um pouco dessa questão, que eu digo a vocês que não pode, por questão de ética. E eu tive 2 situações assim. E ali ela falou, eu vou seguir minha vida. E depois desse tempo, ela me conta que, diante de tanta oração, tanto jejum, esse homem volta e pede para retornar à casa. Hoje, para a glória de Deus, eles têm um filhinho
E tudo eu fui acompanhando, gente. Quando foi para descobrir o sexo do bebê, e a gente contemplava, a família glorificava a Deus, porque sabia que uma mulher havia aparecido na vida deste homem e tinha tirado ele da família tradicional. E você que está aqui, maridos, você que está aqui, esposa, nós não estamos imunes a isso. O diabo, ele cada dia mais usando das suas estratégias. Mas uma coisa que eu falo para o meu esposo, e ele sempre me ensinou. Eu sou muito mais, ele sabe disso, e quem me conhece aqui, mais expansiva, mais de sorriso, mais de abraçar e encosto em todo mundo. E ele é mais tranquilão na dele. E eu lembro, a Maria não está aqui hoje? Eu lembro que um dia Deus usou, eu estava sentadinha ali, falando para Deus que eu não ia fazer o que Ele havia me pedido para fazer. E eu falei no culto, o pastor terminou de pregar e eu sentadinha ali, ia ser a ministração do dízimo. Eu falei, baixei a cabeça e falei, Senhor, nossa, não vou, não é para mim. E Deus levantou o pastor Marcelo, veio lá do fundo e falou o que Deus mandava ele falar. E hoje ele é um grande ajudador. E para eu falar com ele, para eu mandar uma mensagem para ele, eu fui falar com meu esposo. E logo em seguida mandei um áudio para Maria. Maria, com todo respeito, eu queria que você estivesse junto conosco nos momentos em que a gente for fazer reunião, que a gente for conversar, porque ele está me ajudando no processo de Instagram, de vídeo, do YouTube. Ele que tem me ajudado. E Deus levantou ele sem cobrar R$1, porque eu falei para Deus que eu não queria isso para a minha vida. Então nós precisamos aprender a ser respeitosos com os outros, porque o diabo ele usa dessas brechas de gracinha, de oi. E aí, como meu marido sempre falava, basta um oi. A única coisa que nós aprendemos antes de casar com o meu tio era que ele não desse carona para mulher, que eu não desse carona para homens, e que era para a gente tomar cuidado no nosso ambiente de trabalho. Só que no ambiente da igreja, a gente pensa assim, não, todo mundo, não tem problema. Nós temos que ter respeito uns com os outros também. Porque é nesse ambiente onde nós temos ouvido por aí o quanto o diabo tem feito arruaça e festa dentro das igrejas, com traições. E uma das queixas que nós mais escutamos, eu salvei umas frasezinhas. Eu queria que talvez você tomasse nota. Eu não sei se você tem escutado isso. Mas diz assim, eu queria tanto ter uma família normal. Adolescentes, jovens, ressentidos de pais ausentes, porém vivos. De mãe ausente, porém viva. Meus irmãos, sabe o que eu quero contar aqui para vocês? Nós temos amigos, nós temos várias pessoas que têm um filho de um casamento anterior. E eu ouvi de várias pessoas dores, e eu quero que você acolha isso, porque quem te dá sabedoria para conduzi-los é Deus. Eu quero que você entenda que lá fora nós temos uma família constituída do pai, da mãe e do bebezinho que acabou de nascer. E nós temos uma menina que nasceu do primeiro relacionamento desse rapaz. Vamos dizer dessa moça. Esse pai foi fazer uma nova história. Tem uma outra esposa, está com filhos novos. E ela passa 15 dias para lá e depois 15 dias para cá. Sabe qual é o sentimento que eles vêm relatar para mim? Não estou generalizando. Não é de uma forma geral. Eu me sinto, Vanessa, um peixe fora
d'água. É como se existisse a família dentro de um aquário com seu pai, mãe, peixe, e ela ali. Onde eu estou? Para onde eu vou? E eu já cheguei a ouvir que existem padrastos muito, mas muito amorosos, muita madrasta amorosa que adotou o seu filho dentro do seu relacionamento. Nós precisamos ter sabedoria de como conduzi-los, porque basta um ato nosso para eles se sentirem rejeitados. Você precisa acolher como se fosse sua filha, sim. Como se fosse o seu filho, sim. Para que saibamos como lidar com as dores dessas pessoas que se sentem rejeitadas. Mulheres sozinhas queixam-se de que não conseguiram constituir famílias. Mulheres separadas acusam-se de não ter sido capaz de conservar as suas. Homens divorciados querem uma segunda chance de formar uma família. Mães solteiras morrem de culpa porque não deram aos filhos uma verdadeira família ou uma família tradicional. E esse quadro é um quadro que nós chamamos de degradação social. Vanessa, mas o que seria isso? Um quadro de destruição familiar. Só que eu quero contar para vocês que essa é a ideia de Satanás para as nossas vidas. Trazer rejeição dos filhos, trazer raiva, ódio dos filhos contra nós. E a ideia de Deus é que os muros venham ser tirados e que vocês consigam ser bons pais e os filhos consigam ser bons filhos. Essa é a ideia de Deus. E a ciência vai nos dizer que tanto a prevenção do uso de drogas e da gravidez precoce em jovens, a ciência vai dizer que dá-se para prevenir com o ensinamento de forma clara, vinda dos pais para os filhos. Mas agora eu quero contar algo para vocês. Não vou pedir para vocês levantarem a mão. Mas quantos pais têm vergonha de ensinar ou de falar sobre determinados assuntos com seus filhos? Sabe o que eles fazem? Vou te levar para conversar com o tio, meu sobrinho, você fala com o tio Dudu, você vai para a psicóloga, ela vai abranger e vai falar de uma forma mais clara. A gente tem vergonha. Na minha época, se descobria o que se descobre hoje na internet através de livros que eu pegava na biblioteca. Revista que vocês falam de revista pornográfica era vendido e olhe lá para que idade aquilo era programada, não se tinha acesso assim fácil. Hoje vocês nem precisam comprar, basta um clique. E vocês sabiam que reduziu o número de pessoas que acessam pornografia, caiu. Vocês podem dizer glória a Deus. A estatística diz que reduziu o número de pessoas que acessam pornografia. Eu fiquei super feliz. Chega embaixo, a conversa vai dizer que foi reduzido porque hoje as meninas mandam, não sei nem falar o nome, nudes para os meninos da escola e não ficou só na foto, ficou nos vídeos também. Os alunos, os meninos da escola, nós pegamos um caso recentemente, eles não querem mais ver o corpo ou fazendo alguma coisa de uma pessoa estranha, eles querem da amiguinha da escola.
E vocês têm instruído os filhos assim, olha, não manda nem foto do dedo do seu pé. Não tenha conversa desse tipo. Mas agora, você pergunta para sua menina, para o seu menino. A primeira pergunta que eu faço, quantos dias, quantas horas da semana você fica sozinha na sua casa? Elas sabem que horas você sai e que você vai ter um longo tempo para chegar. Então, eles têm um grande tempo para ver tanta besteira e também para conversar com pessoas sobre besteiras. A família tradicional, nós precisamos conversar com nossos filhos. Nós precisamos instruir. Eu nem sei se você tem coragem de pegar o celular do seu filho ou o celular da sua filha. Porque eu acho que dá até medo do que você vai encontrar. Pegar de surpresa, tá, gente? Você imagina o acesso por estar tão simples, tão fácil. Quantas coisas se é visto ali. E nós estamos perdendo, gente, tanta energia, tanta saúde. Poderia estar com a saúde, vamos dizer aí, 99, quase 100. Mas você está com a saúde um pouco debilitada. Porque você tem perdido energia com coisas que não eram para perder. Nós podemos ter situações que nós podemos delegar, sim, para o outro. Mas a maternidade, a paternidade, acaba sendo de nossa responsabilidade. E existiu um estudo, esse estudo eu achei muito interessante, gente. Esse estudo chama Estudo Longitudinal. Alguém já ouviu falar sobre isso? Levanta a mão. Gente, esse estudo, na verdade, ele acompanhou casais por mais de 30 anos, por isso que chama estudo longitudinal. Ele fez algo a longo prazo. E eles queriam ver o padrão de comportamento do casal durante 30 anos, se trazia alguma consequência na saúde física. Gente, pasmem com o que vocês vão ouvir. Vocês já devem ter ouvido sobre as doenças psicossomáticas e tal, mas escuta isso aqui. Esse estudo, ele concluiu, depois dele fazer aí por mais de 30 anos com os casais, ele concluiu que os casamentos onde a comunicação é hostil, o índice de câncer e doenças inflamatórias foram grandiosas. O que seria essa comunicação hostil dentro dos lares que os filhos estão assim, ó, e olha para cá, aí você joga a bolinha para lá e ele fica assim, ó, e só ouvindo as discussões. Essa comunicação hostil, às vezes não tem nem brigas fortes. Tem marido batendo na mulher que não, né? Não tem mulher batendo no marido, não. São críticas excessivas. Essa comunicação hostil são críticas excessivas, aonde não tem nada construtivo e existe uma manipulação emocional nisso tudo. Não vou nem dizer de que lado isso tende a cair mais. Mas você, marido, se tem uma forma, já é da natureza, eu preguei para casais falando isso, é da natureza do homem. Eles não falam assim, bonitinho. Nós falamos assim. O homem fala mais. É da natureza do homem. Mas Deus nos ensina como falar um com o outro. E se existe essa crítica, esse excesso de você não faz nada certo, você não faz nada direito, um erro do homem, a mulher coloca tudo
a perder. Um erro da mulher, o homem levanta. E sabe quem está ouvindo? Porque não tem filtro. Eu falo que os casais agora não pensam assim, vamos conversar lá no quarto, depois e vamos falar mais baixo para eles não ouvirem. Não, é tudo assim, é no carro. Cala a boca. Não faz assim. Eu já falei para você que não é assim. E às vezes a gente fala pensando que é o homem, às vezes a mulher é mais cavala de falar, mais dura, mais brava, mais autoritária. Mas o Senhor quer que você aprenda a falar com a sua esposa, não só entre marido e mulher, eu estou falando da sua relação com seus filhos e dos filhos com os pais. Nós estamos falando de uma família tradicional. E como a gente ficar de pé diante dessa árvore que estão tentando o tempo todo balançar para a gente cair. E você só fica de pé se for debaixo, sob a palavra do Senhor. Estão dizendo que as coisas vão piorar e a gente não quer ouvir isso. A gente quer ouvir paz, paz. Bênção para você. Só que o Senhor está dando todo o tempo uma palavra de conserto. Meus irmãos, no domingo, teve um domingo que o pastor Dudu foi pregar numa igreja. O pastor já tinha mandado para ele o tema da mensagem, ele preparou em cima do tema. Nós sentamos na igreja, sentamos. Nós olhamos no telão, o tema era outro, gente. Vocês não têm noção do desespero que eu fiquei por ele. Ele do jeito que ele está ali, ó, com o bração assim, ó. Aí eu olhei para ele e falei, ele não falou para você que era esse tema? Não. Falei, e agora? Gente, essa Bíblia que eu estou. Eu peguei a palavra. Olha o meu desespero por ele. Eu peguei a palavra que estava escrito lá e vim aqui, que tem um dicionário com significado. E eu falei, olha, aqui tem isso, fala um pouco. Ele olhou para mim assim, falou, não, eu vou falar o que Deus mandou e já está preparado. E eu fiquei assim, eu queria ter um pouquinho só dessa paciência, mas chega a me dar nervoso da tanta calmaria que ele tem. Eu não sei se eu falaria, ô pastor, obrigada pela oportunidade, mas eu vou embora, porque eu não preparei nada de acordo com o que está ali. Aí, sábado agora, foi pregar numa igreja, oportunidade. Pastora Vanessa, você pode subir aqui para a oportunidade? Eu fiz assim, ó. Não. Aí não. Então passamos a oportunidade para a Cleusa. Gente, eu super sem graça. E eu falando para ele, eu não tenho como fingir alguma coisa, eu não consigo ser calma. E isso Deus precisa trabalhar em mim. E talvez para você seja uma outra coisa, mas para eu viver com o meu esposo e com a minha família, Deus está querendo moldar. Só que a gente tem aquele jeito também, né? Não, o Senhor me aceitou assim. O Senhor falou para mim outro dia que gosta de mim assim. Aí ele quis dizer, não é exagerado 100%, né? Tem coisa que dá para mudar, que dá para melhorar. Então nós podemos melhorar essa comunicação, meus amados irmãos. Não precisamos ser grossa, palavras duras com ninguém. Até porque, lê aqui comigo Provérbios 16, 24. Aí diz assim, ó. Todos acharam? Favo de mel são as palavras suaves. Elas são doces para a alma e saúde para os ossos. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Você acredita que você, como uma instituição familiar,
agora eu estou falando do casal. Você é uma só carne com a sua esposa, e esposa, você é uma só carne com o seu marido? Você acredita que toda vez que você traz uma palavra dura, ríspida, hostil com a sua esposa, você está ferindo você mesmo? E se você aprender isso, você para de ferir você mesma. Você começa a tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Se arrependa, peça perdão, diga eu errei, desculpa. Deixa o ego de lado, deixa a sua justiça, a sua razão, porque nós queremos mostrar que nós temos razão. O nível, gente, de inflamação no nosso organismo, nós sabemos que é dela que origina-se as doenças. Quando falavam para mim de inflamação, eu sempre entendia, pensa aí num machucado que inflamou, numa dor de garganta, como que fica a sua garganta inflamada? No nível biológico, não é isso. Nós estamos falando de células. E essa pesquisa longitudinal, onde levou esse casamento há 30 anos que eles ficaram pesquisando e viu que tinha muita comunicação hostil e tinha muita gente doente. Olha o que diz, eu anotei aqui para vocês. A inflamação no nível biológico é uma forma da cascata de sinalização dentro de uma célula que acontece de forma equivocada. E aí a inflamação leva à morte celular precoce. Então, havendo modificações na célula, essa célula, nós consideramos ela como uma célula doente. E existe aqui diabetes, hipertensão. Eu não sei falar bonitinho, tá? Eu vou falar Alzheimer, mas a forma correta não vou falar. É Parkinson e as doenças neurodegenerativas. De uma forma geral, todas elas têm uma base inflamatória envolvida. Quantos aqui imaginam que a obesidade é uma inflamação, a nossa gordura exagerada, é uma inflamação que está dentro de nós. E que essa inflamação morta ou modificada ocasiona hipertensão, diabetes e outras milhões de doenças. Mas há uma coisa que o Senhor falou comigo hoje à tarde. Você pode ir para a academia, você pode fazer uma alimentação saudável, mas a maneira como você trata o outro. Você pode cuidar do seu corpo, você pode fechar a sua boca na alimentação. Mas se você se comunica de forma hostil, ainda que você faça tudo isso bonitinho, existe um problema nessa célula, onde acarreta muitas e muitas doenças. Você já pensou Deus falar para você assim, eu não estou gostando das conversas, do tipo de conversa que você está tendo? É conversa de destruição ou é conversa de edificação? Gente, se o Espírito Santo não incomodar a gente é isso. É a gente falhar e Deus alertar. É a gente deixar de dizimar e Deus trazer alguém para trazer uma palavra e falar, você precisa dizimar. Gente, a palavra que o meu marido trouxe aqui, eu ainda brinquei. Sabe aquela última fruta? É aquilo que eu preciso para pagar a última conta. E eu estou com o dinheiro na mão, precisando pagar aquela conta. E ele dizendo, mas esse dinheiro não é seu, é meu. O Senhor está falando, ele não é seu, mas a gente parece que precisa comer, porque ela é a mais saborosa.
São princípios que nós não podemos quebrar. E nós estamos aqui para aprender. Eu falo para o Senhor, tudo que o Senhor precisar corrigir, nos corrija, mesmo que doa. Agora, se Ele corrigir e a gente também não quiser mudar, nós precisamos aceitar a mudança. O Senhor está dando uma prevenção para a sua saúde. Somente falando para você como você fala com as pessoas. É como se assim, quanto mais duro você for com os meus filhos, mais duro eu serei com você. Se você não usa de misericórdia para os meus filhos, eu também não vou usar de misericórdia para com você. O Senhor está falando conosco. Você pode ensinar os seus filhos de forma clara e objetiva, mas também que tenha uma expansão de bondade no seu coração. Nós não podemos ser ruins o tempo todo. Peguei uma mãe. Essa filha aprontou mesmo, gente. Ela aprontou de forma espantosa e vergonhosa. E essa mãe pegou a mangueirinha do chuveiro e tacou nessa filha. E a pergunta que eu fiz para ela, com quantos anos você engravidou dela? Ela disse, com 16. Com quantos anos ela está agora? Com 16. Eu falei, o seu medo, eu entendo o seu medo, é de que ela engravide nova como você engravidou. Mas o que vai segurar ela, além da sua disciplina, não deixe de disciplinar, não dessa forma, com 16 anos não dessa forma, não precisa arrancar sangue de ninguém, mas abraça ela mesmo. Ela falou, eu não consigo, eu estou com muito ódio dela. E eu falei, é esse sentimento que você gerou no coração dela ao bater nela com essa mangueira. E aí a segunda pergunta, vocês podem falar, ai, que coincidência, não é. Eu perguntei, quando você engravidou e seus pais descobriram, como que você apanhou deles? E ela disse, com mangueira do chuveiro. Eu quero que vocês entendam, igreja. Vocês podem cuidar do espiritual, vocês podem cuidar da carne, nós somos corpo, alma e espírito, mas o Senhor também quer nos ensinar que tem coisas que está na sua infância, que foi gerado no ventre da sua mãe, e que você não sabe, mas o Senhor viu. E Ele traz cura para nós nessa noite. E para nós encerrarmos, pastor, eu tenho que ir até que horas? Antes das 9? Tá. Jeremias 32. Nós vamos ler o versículo 6. Diz assim a palavra. Disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, eis que Ananel, filho do seu tio Salum, virá a ti, dizendo, compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho do meu tio, ao pátio da guarda e me disse, compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o. Nós estamos diante de uma destruição
Nós estamos diante de um homem que, nesse momento em que Deus manda ele comprar esse campo ou essa terra, esse homem está preso, esse homem está encarcerado, a cidade já estava toda cercada, Jeremias estava preso de tanto profetizar bênção, sim ou não? Jeremias estava preso por ter profetizado que aquele lugar, que aquela ia ser, a nação ia ser sitiada ou destruída pelos babilônios. Eles diziam, não, é pela Assíria, e isso que você está falando é tudo mentira. E os falsos profetas diziam, não, nós queremos ouvir paz e não guerra. E prenderam Jeremias. E Jeremias preso, eu queria que você imaginasse agora uma situação de um homem encarcerado. E Deus falando com ele, vai vir até você, o seu primo, e você compra, porque é direito teu resgatar, como tem anotei, Levítico 25, diz que um parente próximo poderia resgatar uma propriedade com o fim de mantê-la na família. E aí, por lei, Jeremias poderia ficar, na verdade, com o direito, que eles chamam de direito de resgate. Só que eu fiquei imaginando, gente, esse primo de Jeremias, na condição que aquela terra estava, para ele, qualquer merreca que desse, ele aceitaria, porque a cidade vai ser destruída. Eles já estão tudo lá, já estão em volta. Acabou para ele, acabou. Só que eu acredito que se Deus não falasse com Jeremias, Jeremias também não compraria. Mas Jeremias faz um negócio meio louco, meio estranho, meio doido, porque Deus falou com ele. Compra o campo em Anatote. Gente, o que significa em hebraico a palavra Anatote? Significa orações respondidas. Eu tenho orações que eu fiz a Deus, que eu aguardo há um longo tempo a ser respondida. Quantas mulheres, quantos homens, quantas pessoas com sonhos de gerar filhos, quantas pessoas esperando uma porta aberta, quantas orações que ainda não foram respondidas. Aqui eu até anotei cidade, mas alguns lugares fala aldeia ou vila. Anatote era a cidade natal de Jeremias. Sabe aquelas promessas que Deus havia feito para Jeremias? E ele dizendo, Jeremias, pode comprar. Mas Deus, está tudo quem que quer, ninguém quer, vai ser... Eu restaurarei a sorte daquele povo. E aquela cidade, a Bíblia vai dizer... olha aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos, no 15 ele diz assim, o Deus de Israel, ainda neste lugar se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Comprarão campos por dinheiro, lavrarão as escrituras e a fecharão com selos. Chamarão testemunhas na terra de Benjamim. E aqui no finalzinho, porque lhes restaurarei a sorte. Eu não sei como você tem olhado para o cenário que se encontra a sua família. Eu não sei como você tem olhado para o cenário que se encontra o nosso país. Mas sabe o que eu quero dizer para vocês? É que a ordem de Deus para nós hoje é compra o terreno, compra o campo em Anatote. Como assim, Vanessa? Para que comprar? Qualquer investidor falaria que não é tempo de comprar. Já está tudo devastado, já tomaram.
Jeremias acreditou, teve fé naquilo que o Senhor falou que faria. E eu queria dizer para vocês o que Deus tem me ensinado. Investe na sua família. Compra, investe na sua família, pague o preço que for, para que os seus filhos estejam na presença do Senhor. Compra, investe. Não desista, gente, porque no meio da destruição, no meio desse cenário, ainda existe um Deus que se encontra à disposição para que quando nós nos arrependermos, se nós nos arrependermos, Ele usa da misericórdia dEle para conosco e diz, aqui é o caminho, pode vir, eu sou a verdade. É um chamado para nós, gente, nessa noite, nesse início de princípio. Nós não sabemos o que muitas palavras vão ser trazidas para nós sermos ensinados na casa do Senhor. Mas nós estamos sendo chamados na graça, a crer na graça restauradora de Deus. Porque talvez o cenário esteja de destruição, mas Deus está falando, mesmo que você esteja vendo destruição, eu estou pedindo para você investir. Continue orando, continue jejuando. Ah, Vanessa, não tem mais, é que eu ouço, né? Não tem mais jeito, esse aí não tem mais jeito. Tem jeito sim, para o Senhor tem jeito. Aquilo que é impossível, o mais impossível, nós estamos falando com um especialista dos impossíveis, para ele tudo é possível. Qual era a característica ou um adjetivo de Noé? Vocês sabem me dizer? Noé tinha duas palavrinhas. Justo e íntegro. E nós vemos o que Deus confiou na mão desse homem. Mas nós também vemos o quanto a arca significou de salvação para a família dele. Nós temos um homem que eu queria também falar aqui com vocês. Qual é a característica de Jó? Reto, íntegro, e tem mais um que diz que ele é temente a Deus. E olha tudo o que aconteceu na vida desse homem de fé chamado Jó. Mas eu estou aqui, não é para falar de Noé, de Abraão, Jó, foram homens que nos deixam um grande ensinamento. Mas aquele que deixou aqui Jeremias 33, versículo 14, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. A nossa esperança está em Jesus. A nossa esperança daquilo que seria, quais seriam as orações respondidas. É que nós vamos ter um lar para voltar, para nós morarmos sem choro, sem sofrimento, sem lágrima. É esse Jesus que veio e que nós estamos aqui esperando Ele voltar para nos buscar. Esse renovo, essa justiça. E Jesus, sendo o justo juiz, Ele que podia bater o martelo e dizer: você não vai entrar
existe uma característica nele, que é dele, que é misericordioso. Então ele é justo, e ele é misericordioso, e ele é bom para responder às suas orações. Salva, você tem que profetizar, salva o meu pai, salva a minha mãe, salva os meus irmãos. Talvez as pessoas não vão sentar aqui para ouvir, porque tem talvez, não, igreja evangélica eu não vou, só tem isso, tem aquilo, tem muitas críticas. Você pode ser uma cópia de Jesus na sua casa, transbordando o amor, transbordando aquilo que é a essência de Cristo. E a qualidade dele, sendo justo juiz, e mais do que Noé, mais do que Abraão, mais do que esses homens retos, ele que poderia acabar com a gente, ele resolveu falar: não, ponha eu no lugar deles. E se você entender a palavra justo, eu sempre pensava que era justiça, né? Que vem característica de justo. Mas a palavra é justeza. Eu nunca ouvi essa palavra. E você vai ver o significado da palavra justeza. Significa a medida exata. Sabe o que o Senhor ministrou ao meu coração? É que Ele quer dar a maneira exata de como nós devemos conduzir a nossa casa. Nem muito e nem pouco, nem menos e nem mais, mas na medida certa. Porque Ele é justo, Ele tem essa justeza. E Ele quer que nós sejamos justos uns com os outros. Então, como ser uma boa mãe, como ser uma boa esposa, na medida certa, quer dizer, na medida dele, não na sua medida, não na medida da psicologia, não na medida de homens, não na medida de médicos, mas na medida de Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor. Vamos se colocar de pé e vamos agradecer a Deus. Que nós possamos orar e agradecer a Deus pela palavra. E enquanto eu caminhava para cá, Deus me fez lembrar do bom samaritano. Eu não sei como que cada um encontrou Cristo como... Mas imagine aquele homem sendo já... Foi todo... Apanhou, roubaram ele. Passaram algumas pessoas, né? E o bom samaritano diz a palavra que ele é quem sarou ou curou as feridas daquele homem. Mas o que me chamou a atenção é que ele curou a ferida, um azeite, um vinho. O Senhor, Ele passa no nosso meio com azeite e vinho. O azeite trazendo cura para a sua alma. E o vinho trazendo para você a alegria que por situações foi tirado da sua vida. Você por algum momento achou que não tinha mais jeito. Por algum momento você só viu destruição. Mas o Senhor hoje está trazendo essa cura ao nosso coração. E nos dando a esperança de que a maior vitória não é o que a gente faz. É que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. E que nunca o nosso nome seja apagado do livro da vida. E que nunca o Espírito Santo saia de nós, porque é Ele que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! Ore comigo, gente. Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui, Pai, diante da Tua casa. E obrigada pelo ensinamento, Deus.
Pai, que mesmo em situações de prisão, que mesmo em situações de pessoas no calabouço, o Senhor, Pai, tem levantado os seus para nos ensinar, Pai, como nós devemos nos comportar. Pai, nos mantenha, nos ajude a manter a família que o Senhor desenhou, a família que o Senhor projetou para nós, Pai, que é a família tradicional. E que nós, como igreja, nós, como esse ajuntamento de muitas famílias, possamos, Pai, no nome do Senhor Jesus, avançar, Pai, e expandir o Teu nome para todos sempre, Pai. Eu quero aqui, Deus, agradecer e profetizar, Pai, sobre a vida dos Seus filhos, que a bênção do Senhor, Pai, na família deles, nos filhos deles, somente vem de Ti, Pai. Então nós oramos e agradecemos. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Obrigada por esta noite, por esta palavra, em nome de Jesus. E aplaudam ao Senhor.